Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos para mais um pós-jogo, dessa vez agora falando de Corinthians 3, Vasco da Gama 1, na Neoquímica Arena. Jogo que aconteceu nesse sábado, dia 29 de julho. Um jogo sem torcida, né, por conta da punição que o Corinthians teve por conta dos cantos homofóbicos da torcida em relação aos jogadores do São Paulo. O STJD acabou punindo, o Corinthians recorreu, jogou com torcida contra o Red Bull Bragantino, mas acabou tendo que pelo menos uma partida ser cumprida dessa forma, e aconteceu contra o Vasco, mas um jogo, mesmo com a ausência da torcida, o Corinthians conseguiu fazer mais uma vez valer seu fator casa, segue com um histórico, ampliou muito, faz o seu histórico positivo frente ao Vasco, né? O Vasco conseguiu fazer um gol no Neoquímica Arena, coisa que não tinha feito ainda desde que o estádio foi inaugurado, mas vem com um longo jejum. A gente falou bastante, inclusive na live de hoje, né? Na live no canal Futijotas, a gente pegou lá no YouTube, falou bastante dessa questão em relação ao desempenho positivo do Corinthians frente ao rival. O resultado acabou, vamos ser sinceros, assim, já também comentou, falou, o Vasco lanterna do campeonato, o Corinthians era o favorito e confirmou o favoritismo dentro de campo. E sendo sincero, acho que sem fazer muita força. O Corinthians não precisou se dedicar tanto para conseguir os 3 pontos. Controlou a partida, fez um golaço com o Maicon. Teve no segundo tempo, conseguiu ampliou o placar com o Yuri Alberto, um passe do Roger Guedes. Sofreu um gol numa falha individual, assim, na verdade mérito do ataque do Vasco, e o Gabriel Peck acabou diminuindo o placar 2-1, mas logo em seguida o Corinthians conseguiu seu gol com o Roger Guedes de pênalti corretamente marcado, ampliou o resultado e controlou a partida. Com 2-0 já o próprio Luxemburgo já estava poupando o time, tirando alguns jogadores para poder conseguir controlar a partida, né? Conseguir os 3 pontos, pensando em outros jogos, né? Na Copa Sul-Americana na terça-feira. Condição física, por exemplo, o Renato Augusto, que vem com esse. Então, o Renato Augusto já nem voltou para o segundo tempo, já voltou com o Fagner, ele já fez as mudanças, já voltou com o Fagner, voltou com o Fausto Vera, acabou tirando o Caetano, que estava com o cartão amarelo, e tirou o Renato Augusto para poupar o atleta. E a gente viu o Corinthians conseguindo controlar a partida, vencendo com méritos. Em relação à escalação, sem grandes surpresas, a gente viu o Fausto Vera começando no banco de reservas, a saber, de repente, se pode ser uma decisão técnica do Luxemburgo. O Fagner começou também no banco com o Bruno Mendes na zaga, e o Caetano sendo a opção para substituir o Murilo na zaga. Do resto, o time meio que já esperado. A gente tinha, de repente, uma expectativa se o Rojas poderia ser relacionado, até a questão do ataque. O meio de campo leve, ele acabou entrando com o Oliveira, Maicon e Renato Augusto, então deixou o time um pouco mais leve para atuar no meio de campo, mas procurou proteger a defesa. E o Corinthians acabou sendo pouco ameaçado. As mudanças acabaram mantendo o time, não teve tantos problemas, como a gente falou. O Fagner entrou no segundo tempo justamente para o Bruno Mendes fazer o seu jogar na zaga, no lugar do Caetano, que poderia de repente tomar um cartão amarelo, com jogadores dribladores do lado do Vasco. E o Fausto Vera entrando para deixar o Renato Augusto descansar. A gente teve uma boa atuação mais uma vez do Maicon, dá para falar que acho que hoje foi novamente. O Maicon vem começando a ter uma sequência e é mérito do Luxemburgo, porque eu e vários jornalistas e vários torcedores faziam vistas grossas, reclamavam muito quando aparecia o nome do Maicon entre os titulares. O Maicon vem começando a jogar bem e hoje dá para falar que merece mais a posição do time titular do que o Fausto Vera. Adson, mais uma vez, quando acabou entrando muito bem, acabou jogando muito bem, muito participativo. O Yuri Alberto mais tranquilo, mais à vontade, com o Roger Guedes recebendo alguns passes. A dupla de ataque do Corinthians não foi um grande destaque, apesar dos 2 gols marcados, um por cada um. Não teve também uma atuação assim exuberante, mas também dá pra falar, o Corinthians jogou num ritmo de treino. O Corinthians jogou de uma forma séria, mas não jogou realmente para de repente para golear a partida, para conseguir fazer um resultado. Ganhou de 3-1, um resultado assim tranquilo. O Corinthians, 8º jogo sem derrota, são 7 vitórias e um empate. Vem melhorando muito o desempenho, vem mostrando uma evolução nas últimas partidas.
mas tem que ser relevado que é um adversário que ainda precisa de muitos ajustes. Quem me conhece sabe, eu bato sempre na tecla do imediatismo. Ramon Dias acabou de chegar no Vasco, vários reforços acabaram de chegar, então não dá para cobrar que o time melhore da água para o vinho, ou melhore num passe de mágica. Por outro lado, a gente está vendo o Corinthians tendo uma evolução, o ataque começando a ser mais participativo, a criar mais chances de gol, a ter, não ficar só dependendo do Renato Augusto, começa a criar outras alternativas. Você vê o Maicon melhorando de nível, então de repente você fala, quando chega um treinador, quem que ele conseguiu melhorar de qualidade? Hoje você não falar sobre o Maicon, que cresceu de produção, é fechar os olhos para o que está acontecendo. É um jogador que subiu de produção sob o comando do Luxemburgo. Claro, também contando os outros atletas, o pessoal da base que ele vem relacionando, que ele vem utilizando, dando essa moral para os jogadores da base e alternando bem e criando alternativas dentro do elenco. Que aí é uma coisa também que eu sempre falo bastante para alguns colegas, falo também nos vídeos, nas lives. O Corinthians não tem um elenco ruim. Você tem alguns jogadores que conseguem se destacar, que conseguem ter uma qualidade, mas na prática o que a gente vê não tem jogadores assim que, nossa, super craques que mudam uma partida, mas tem jogadores extremamente úteis e conseguem realmente trazer uma qualidade diferenciada, até quando entram no segundo tempo. Tá falando do próprio Adson, Felipe Augusto, o próprio Bira, são jogadores que têm muito potencial e o time titular vem rendendo. Tirou o Murilo, colocou o Caetano. O Corinthians não sentiu a falta. Bruno Mendes entrou, fazendo a direita, fazendo a zaga também, é outro nome que não dá problema. Aparece o Maicon, você tem o Matheus Araújo, o Juan Oliveira que faz o arroz com feijão, não está se destacando, não é um jogador. Já vejo alguns torcedores criticando, mas o Juan Oliveira também é um jogador extremamente funcional, extremamente. É aquele tipo de jogador que, infelizmente, muito torcedor é normal, não dá para cobrar muito disso. Olha apenas onde a bola está, não vê o entorno, não vê, principalmente que é algo bom de você ver quando você está assistindo no campo, que você vê movimentação dos jogadores, você vê detalhes fora do lance, que aí mostra a movimentação, que mostra a qualidade, que mostra a participação do jogador sem a bola, que às vezes é muito importante. Vamos pegar com relação ao desempenho, né, trazendo alguns números aí, vou tirar um pouquinho aqui do meu foco na tela, galera. O Vasco finalizou muito mais a gol. Então, isso é um detalhe, se você analisar, fala, pô, nossa, o Corinthians sofreu. Quem assiste o jogo sabe que o Corinthians não teve tantos problemas com o Vasco. Mas foram 12 chutes a gol do Corinthians, 23 do Vasco. 6 do Corinthians foram no alvo, sendo 3 que marcaram os gols, e 5 do Vasco foram no alvo, só com um gol marcado a favor do time do Gigante da Colina. Com o resultado, a derrota somada à derrota do Santos para o Fluminense nesse sábado, o Corinthians saltou uma posição, foi para a 14ª colocação com 19 pontos, ganhou essa posição, então já abriu 2 pontos e ainda tem jogos da rodada, mas o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio, então o Timão abriu 5 pontos para a zona de rebaixamento, hoje está o Bahia e Coritiba. Bahia e Coritiba que inclusive podem acabar colocando o Santos na zona de rebaixamento. Pensando em termos da tabela, pensando mirando para cima, que eu acho que é onde o Corinthians vai conseguir chegar daqui a algum tempo, o Corinthians está um pouquinho, precisa muito da vitória contra o Grêmio, né? Precisa começar a emplacar uma sequência de bons jogos, precisa de, talvez, analisando, pegando a próxima partida do Timão, que vai ser no próximo final de semana contra o Internacional fora de casa. Seria importante para o Corinthians vencer esse duelo, chegaria de repente a 22 pontos, né? Estamos falando, o Internacional ainda joga o Internacional perdeu para o Cuiabá, desculpa, o Internacional perdeu de virada. Então, de repente, se o Corinthians vence o Internacional na semana que vem, chegaria a 22 pontos, um atrás do Colorado, com um jogo a menos. E aí começa realmente a pensar em voos maiores, começar a pensar em vaga na Libertadores, que eu acho que é onde esse elenco pode chegar. A grande dúvida agora vai ficar em relação a qual time que o Luxemburgo vai começar a armar para as próximas partidas. Terça-feira tem o jogo da Copa Sul-Americana contra o News Old Boys. Eu imaginava que o Corinthians ia entrar com o time da Copinha, como eu venho apelidando aqui nas lives, como já algumas pessoas vêm citando também, o time mais novo. Mas ele tirou o Renato Augusto hoje, tirou alguns jogadores importantes ao longo da partida. Eu acredito que talvez ele vá colocar alguns reforços, coloque alguns atletas mais experientes para de repente fazer um bom resultado em casa contra o News Old Boys, para poder decidir
o jogo de volta lá na Argentina, no dia 8 de agosto. E depois tem o Internacional que a gente citou aqui. Aí contra o Internacional, sim, aí como o Brasileirão hoje o Corinthians precisa começar a conseguir bons resultados, a ideia é ter força máxima contra o Colorado, então de repente quem tiver com algum problema físico não vai disputar terça-feira. O foco vai ser pro jogo do sábado. Vamos ver como é que vai ser a recuperação dos jogadores, de repente se o Rojas vai estar à disposição, se o Moscardo já vai estar habilitado. Tem a dúvida ainda, o Luxemburgo falou que tem um planejamento em cima do Lucas Veríssimo, mas não adiantou. Então vamos ver de repente se o novo zagueiro do Corinthians vai ser pelo menos relacionado, vai tentar ganhar um ritmo de jogo, enfim. A gente vai debater bastante, inclusive vamos falar muito sobre o resultado contra o Vasco na segunda-feira no Corinthians Malticia. Então, beleza, galera? Abraços.